Jeremias 18:6. Jeremias 18:6 diz: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos. Pai querido, amado, Deus Todo-Poderoso, é no nome do teu Filho Jesus que eu coloco, Senhor, todas as vidas aqui diante do teu altar, meu Deus. Ó Deus, venha abençoar cada uma nesta manhã, Senhor. Que possamos aprender a confiar na tua palavra, Senhor, pois ela é a verdade. Que possamos acreditar nesse Deus que é o Deus do impossível. Senhor, abra o nosso entendimento para o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor. Eu quero te dizer, Senhor, que eu desvazio de todo o meu eu, que o teu Espírito Santo venha me usar nesta manhã para abençoar o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, todos digam glória a Deus. Nós, os pastores da Rama, começamos uma série de ministração, onde vai ser ministrada 8 pregações, uma em cada domingo, onde nós vamos aprender como é feito um vaso de barro. Vamos aprender que para um vaso ficar pronto, ele tem que passar por diversas etapas. Por isso, não perca nenhuma ministração. A primeira ministração foi do pastor Silvio, que nos ensinou sobre o barro contaminado. O pastor Sérgio ministrou sobre a escolha do barro. A pastora Ruth, como peneirar o barro. A pastora Sônia, no domingo passado, pregou sobre o repouso do barro. E eu, pastor Dinaldo, vou pregar hoje sobre o descansar do barro. Amém? Veja que tremendo o que Deus quer nos ensinar a respeito do descanso do barro. Barro, ele tem que tempo de descanso. Não se esqueça, meu irmão, que nós somos o barro. E é durante o descanso do barro que o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida. Entrando naquele lugar que parece que não havia espaço para ele. Que lugarzinho escondido. O Espírito Santo vai entrar na sua vida. Porque não adianta ser um cristão só de fachada, irmãos. Ter 2 personalidades. Ser uma bênção aqui na igreja, com os irmãos. Mas quando está lá fora, com a sua família, com os seus amigos, com os seus familiares, lá no seu trabalho, dá um péssimo testemunho. Temos que dar um bom testemunho em todo lugar. As pessoas têm que ver em nós a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Irmão, o verdadeiro cristão tem que fazer a diferença. Em todo lugar. O verdadeiro cristão tem que fazer a diferença em todo lugar. Mas que, para isso acontecer, muitas áreas de nossas vidas têm que ser mudadas. Transformadas. Mas isso só é possível
através do agir do Espírito Santo de Deus. E é nesse período de descanso que o Senhor requer de nós separação, solidão e silêncio. Sabe aquele tempo em que você se sente só? Parece que nada faz sentido. Não sabe por que isso está acontecendo na sua vida? Vou te dizer uma coisa, preste atenção. Pode ser que você esteja na casa do oleiro, no momento de descanso do barro. É nesse tempo que o Espírito Santo tem que molhar todas as áreas secas de sua vida. E nós temos tantas áreas secas em nossa vida. Tantas áreas de nossa vida que tem que ser trabalhadas por Deus. Para isso, nós temos que estar nesse período de descanso. Nunca esqueça que você é o barro e o oleiro quer trabalhar com você. O barro sozinho, irmão, não tem valor algum. Mas quando ele está na mão do oleiro, ele tem um grande valor. Eu queria chamar, cadê o Rodrigo? Para nós cantar um louvor, né, Rodrigo? Amém? Pode subir o grupo de louvor. Esse louvor marcou muito na minha vida, no início da minha conversão. Eu queria que vocês ouvissem e cantassem. Porque, irmãos, nós não somos nada se não estivermos ligados a Deus. Nós não temos valor algum se nós não nos humilhar e engrandecer o nome do Senhor. Só o Senhor tem que ter, ou tem que ser o primeiro em sua vida. Nós nascemos para a adoração do Senhor. Deus criou o homem para a sua adoração. Nunca se esqueça disso. Não é para ter uma vida tranquila, uma vida especial, mas nós nascemos para louvar esse Deus. E Ele vai te dar o que você precisa. Se você precisa de uma vida tranquila, se você precisa de uma bênção, Ele te dá. Mas você tem que adorar Ele todos os dias de sua vida. Eu digo sempre, você tem que ter um momento a sós com Deus. Irmão, não saia de casa sem dobrar os seus joelhos e falar com o Criador. Não saia de casa sem pedir a direção de Deus para a sua vida. Interceda para os seus familiares. E você vai ver que tudo vai correr bem. Mesmo se você passar por uma dificuldade, o Senhor vai te sustentar. Amém? Glórias a Deus. Valorize o que você tem. Você é alguém. Vamos ficar de pé. Tão importante para Deus. Olhe para o seu irmão, você é importante. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Nesse ser complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O que você tem? Ele está
Não esqueça que você tem valor. O barro sozinho não tem valor nenhum, mas na mão do oleiro ele tem grande valor. Deus derramou a glória dele e colocou o Espírito Santo dentro de você. Um vaso de barro, um barro. Ele colocou o Espírito Santo dele. Nunca esqueça disso. Você tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, irmão. O nosso consolador. Como a nossa irmã que partiu, o esposo, precisa de um consolo. E só o Espírito Santo pode entrar naquele lugarzinho secreto e colocar ali um consolo para ele. É duro, irmãos. Durante a vida perder aqueles que nós amamos. Como é duro. Quantos anos casados junto com a esposa, agora ela parte. Temos que orar por ele, o irmão Milton. Vamos estar sempre orando, irmãos, para Deus dar um consolo para ele. Mas perceba que esse descanso vem depois de um período que o barro foi amassado, para tirar todas as impurezas. Muitas vezes, como eu disse, não entendemos por que estamos passando isso. Mas peça para Deus abrir o seu entendimento. Talvez você esteja naquele período de descanso, onde precisa tirar todas as impurezas de você. E nesse período é duro, você vai ser amassado, massacrado. Mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Porque essa situação na minha vida parece que não muda. Você está na casa do oleiro. Ele está tirando as impurezas de você. Ele está te amassando, massacrando e massacrando. Uma coisa que a pastora falou no domingo passado, que está guardado no meu coração, eu acredito que vai ficar guardado no meu coração para sempre. A pastora Sônia disse que Jesus pegava o barro e amassava. Amassava tão forte aquele barro que deixou as impressões digitais naquele barro. Irmãos, como é maravilhoso saber que nós somos barro e temos a impressão digital de Jesus em nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que saber que Ele está em nós. Você pode dizer, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. É maravilhoso, irmãos, poder saber que nós temos um Deus que se importa conosco. Que mesmo nos momentos difíceis Ele está conosco. Você tem que se alegrar, nunca murmurar, mas sempre agradecer a Deus. Irmão, quando eu passo por dificuldades, eu sempre falo para minha esposa, Deus proverá. Nosso Deus é um Deus provedor. Aquela situação é momentânea. Diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, o Senhor vai fazer aquilo que você está necessitando. Para a honra e glória dEle. Nunca esqueça. Estou passando por essa luta. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai te abençoar. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Você tem muita sorte. Você é muito feliz. Você é muito especial. Você tem muito valor. Porque as impressões digitais de Jesus estão em você. Amém? Irmão, tudo é feito conforme a vontade do oleiro, não é conforme a nossa vontade, mas do oleiro. Nós temos apenas que estar prontos para Ele usar e fazer um vaso novo. Não esqueça nunca que você está na mão do oleiro. E você tem que estar pronto para Ele te usar. Essa massa tem que estar pronta, esse barro tem que estar pronto para Ele usar.
E Ele vai fazer de você um vaso novo. Nosso Deus é especial. O barro sozinho, sem oleiro, não tem valor algum. Mas quando estamos na mão dele, temos um grande valor. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Atos, no capítulo 9, de 1 a 11. Atos. Glória a Deus. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer sejam homens, quer sejam mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E ele disse-lhe, o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pelas mãos, os conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmão, eis que ele está orando. Vamos guardar isso no nosso coração. Eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vou repetir: seja cheio do Espírito Santo.
E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando, foi batizado. Glória a Deus, né, irmãos? No versículo 11 diz que o Senhor viu Saulo orando, intercedeu por ele. Acontece assim também com nós. Quando nós oramos, Deus olha para nós, ouve a nossa oração e atende ao nosso pedido. Irmãos, depois de toda a situação de Paulo, agora ele dobra os joelhos e está orando. E assim, irmão, precisamos dobrar o nosso joelho e falar com Deus diariamente, amém? O Senhor viu este homem em oração, um homem piedoso, temente a Deus e descendente de Abraão, que certamente já orava muitas vezes durante a vida. Vamos abrir no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 6. Filipenses, capítulo 3, no versículos 5 e 6. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, ele era fariseu. O segundo, o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Paulo diz que ele era fariseu, ele sabia que era um fanático e era um perseguidor da igreja de Cristo. A oração era uma característica dos fariseus. Só que a oração deles era feita para como fosse engrandecer a si próprio. Eles oravam para ser visto pelos homens. Oração em secreto, irmãos. Mas eles queriam dizer que ele era melhor do que os outros. Por isso eles olhavam, oravam e queriam que as pessoas vissem eles orando. Não precisa ninguém ser visto, nós temos que orar em secreto com Deus. Amém? Saulo era fariseu, mas agora ele dirigia a sua oração a Jesus Cristo. Naquela dificuldade toda, agora ele dirigia a oração a Jesus. Vamos colocar na posição de Saulo. Mas antes um pouco, ele pede carta aos sacerdotes para prender todos os seguidores de Jesus. Na sua viagem com tal propósito, perto de Damasco, de repente aconteceu um resplendor de luz do céu e ele cai em terra. Irmãos, diante de Deus não existe quem fique de pé e acha que é melhor. Só Deus tem todo o poder. Só Deus, Ele é nosso Criador, irmãos. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus. Tem pessoas que buscam a Deus só quando querem. Mas ele disse que Saulo agora orava, não mais como fariseu, mas agora ele orava para Jesus Cristo. Amém? Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegue. Duro é para ti recalcitrar. Essa palavra recalcitrar, muitas vezes as pessoas não entendem ou não buscam entender. E eu busquei no dicionário para ver. Ela quer dizer confrontar, resistir, desobedecer. Deus estava falando: Paulo, por que você está desobediente? Paulo, por que querer resistir a mim? Paulo, por que você quer confrontar ao Deus vivo? É isso que Jesus estava falando para Paulo.
contra os aguilhões. Aí eu também falei, puxa, aguilhões, né? Vamos buscar lá para ver o que é aguilhões. Vamos aprender a palavra de Deus. Eu aprendi que aguilhões é um ferro comprido. Na ponta tem diversas... Nessa vara de ferro, na ponta tem... Bem na vara, bem na ponta, tem diversas maneiras de alguma coisa de corte. E essa vara comprida servia para poder, quando vai aqueles boi bravo, boi que vem vindo, aí eles colocavam aquela ponta, espetavam lá no boi, e o boi entrava no caminho que eles queriam. Jesus está falando com Paulo, e os meus aguilhões, dizendo, Paulo, você parece um boi bravo, Paulo, mas eu vou te colocar no caminho, Paulo. Não adianta você querer resistir, eu vou te colocar no caminho. Porque sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não esqueça, irmãos, temos que andar no caminho. Imagina Deus falando, o próprio Jesus falando para Paulo, você é um boi bravo, eu vou te colocar no caminho. Não queira desviar desse caminho, porque eu te escolhi, você vai andar nesse caminho. Amém, irmãos? Agora, no versículo 6, diz que ele tremendo que... Vamos voltar. É Atos 6. Versículo 6. Deixa eu estou em Jeremias aqui, eu estou no Velho Testamento ainda. Glória a Deus. Vamos dando glória a Deus enquanto que eu procuro. Achei, Atos 6. Não, é versículo 6, é Atos 9, né? Nove, 6. Diz assim, e ele tremendo, atônico, disse, Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade, lá diria o que convém fazer. A Bíblia diz que ele já estava tremendo. Eu coloquei aqui que fosse uma vara verde. Já viu uma vara verde quando vem um vento, fica tremendo. Acredito que o joelho batia no outro. Imagina você estar num lugar, vem uma luz tão forte, faz você cair. Não sei se ele estava a cavalo, porque para viajar acho que eles andavam a cavalo, e ele cai por terra. E aquela voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Sou Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? Vai à rua direita. Vai lá procurar um homem chamado Ananias, na casa de Judas. Acredito que Paulo passou toda essa situação, e se nós estivéssemos no lugar de Paulo também passaria isso. Acredito que o joelho batia um no outro mesmo. Ainda tem mais, quando ele levanta, ele está cego. Não enxerga mais nada. E o Senhor manda ele para Damasco. Mas Paulo tinha pegado carta do sacerdote e ia justamente para esse lugar, para Damasco. Como achando que ele iria fazer o que ele queria, ele ia prender lá os seguidores de Jesus, ele ia maltratar, mas agora ele chega em Damasco cego. E ele passou 3 dias, 3 noites cego. Imagine você ficar 3 dias e 3 noites cego. Que dificuldade que Saulo passou, né? Que dificuldade. Mas nesses 3 dias, ele nem quis comer. Pessoa cega, será que eu vou comer? Eu acho que
A situação foi tão grave que ele perdeu o apetite. 3 dias sem comer. Ele teve que fazer um jejum. Sem mesmo querer, ele teve que fazer um jejum. Um jejum forçado, né, irmão? Não é porque ele queria, não, foi forçado. Agora não restava outra alternativa para Saulo, a não ser dobrar os joelhos, orar, para que Jesus tivesse misericórdia. Aquele que seguia Jesus agora está dobrando o joelho, orando, fazendo sua oração para Jesus, pedindo misericórdia. É assim aqueles que vão contra Jesus, irmão. Vem a dificuldade, talvez muitos pedem oração para que Deus tenha misericórdia. Aí eles aprendem a dobrar o joelho quando vem a luta, a pedir a misericórdia de Deus. Não foi diferente. Irmãos, Deus ouve a nossa oração e não foi diferente com Saulo. No versículo 12 agora eu já estou no capítulo, fica mais fácil. No versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Deus usa agora Ananias para colocar as mãos na cabeça de Saulo e orar para que o milagre acontecesse. E não é diferente conosco, irmão. Quando vem a luta, temos que orar. Mas temos que estar preparados que nem Ananias, que é lindo demais. Deus quer que sejamos igual a Ananias, que sejamos preparados como aquele barro na mão do oleiro para tornar vaso de bênção, como foi Ananias nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus chamou Ananias para fazer um milagre na vida de Paulo, porque ele já estava preparado. E o cristão tem que estar preparado no momento que Deus vai querer te usar. E Deus usa, irmãos, como usou Ananias. Agora Saulo foi transformado em um novo homem, um homem de Deus, quando Saulo orou. A importância da oração, irmãos. Através da oração, Deus nos renova. Só aconteceu o milagre porque Saulo dobrou o joelho e orou. E Deus enviou o seu servo para fazer um milagre na vida dele. Temos que estar preparados para se tornar um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Agora Saulo foi transformado em um novo homem, um homem de Deus. Quando Saulo orou, Jesus abriu o seu coração. Quando Saulo orou e abriu seu coração, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando oramos, temos que abrir o nosso coração para Deus. E falar tudo aquilo que nós precisamos, pensamos. Precisamos ter momentos de oração. Quando ele falou que na oração que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, houve um processo de reconstrução do barro na mão do oleiro. Não esqueça que depois Jesus disse: este é para mim um vaso escolhido. Amém, irmãos? Como a importância da oração. Podemos tirar muitos ensinamentos da vida de Paulo, que depois se tornou apóstolo, da vida de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Amém?
E um dos ensinamentos da vida de Paulo, eu acredito que foi o desenvolvimento da fé dele. Foi preciso uma mudança plena na vida de Paulo. Isso só ocorreu após o encontro dele com Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Irmão, o primeiro passo que nós cristãos temos que dar é o encontro de Jesus. Aceitar Ele como o único Senhor Salvador de nossa vida. Esse é o primeiro passo do cristão. Depois ser cheio do Espírito Santo. Saulo, no caminho de Damasco, teve um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. A partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Saulo agora é uma nova criatura. É uma nova pessoa. Saulo adotou um novo estilo de vida. Um novo pensar. Um novo agir. Um novo proceder. Ele mesmo declara em 2 Coríntios 5:17 que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. O primeiro passo para ter um crescimento espiritual é ter um encontro com Jesus e depois ser cheio do Espírito Santo e deixar que Ele molde o seu modo de viver. Meu irmão, se você já deu o primeiro passo, agora você precisa se santificar, mudar o seu comportamento, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Aprenda a dizer não. Tem pessoas que querem dizer sim, mas nós temos que aprender a dizer não. Preste atenção, nós temos que dizer não. Eu bebia, mas agora sou cristão e eu não bebo mais. Eu mentia, mas agora eu sou cristão, eu não minto mais. Eu fumava, mas agora eu não fumo mais. Nós temos que ter uma vida transformada, irmãos. Temos que saber que não possamos colocar dentro de nós imundícia. Não se misturar com a pessoa do mundo e dar um mau testemunho. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, está transbordando, irmão. Mas para isso acontecer, temos que tirar toda a imundícia e não se contaminar com o mundo. Nós estávamos na escola dominical e nós falamos justamente sobre isso. Como é difícil mudar nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Às vezes o velho homem quer ressuscitar, quer falar mais alto. Você leva uma fechada no trânsito e você já quer responder com um palavrão, com um pensamento negativo. Quer xingar, quer falar. Não se esqueça que você é especial. Você é um filho de Deus. Você tem que mudar o seu agir. Como filho de Deus, você tem que pensar antes do que você vai falar. E repreender o pensamento maligno da sua cabeça. Para poder ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, amém? Então, o primeiro passo no desenvolvimento da vida de Saulo foi ir ao encontro de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, e depois mudar seu modo de viver. As velhas práticas não podem voltar mais. O mesmo ele declarava, as coisas velhas já passaram, as coisas velhas não voltam mais. Não pode voltar as coisas velhas da sua vida. Eu coloquei também aqui isso para nós, temos que ter uma vida secreta com Deus.
Uma vida secreta com Deus são aqueles momentos de intimidade com o nosso Senhor. O livro de Mateus, não vou abrir, eu vou lendo. No capítulo 6, o versículo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é que nem o fariseu, que quer ser visto pelos homens, quer ser visto pela pessoa. Mas agora você é um cristão, você tem que fechar. Jesus mesmo ensina, fechar a porta do seu quarto e ter intimidade com Ele. Falar com o Senhor. Que maravilha poder dobrar o joelho, falar com Deus e saber que Ele ouve a nossa oração. Saber que o próprio Deus está do nosso lado para ouvir e atender a nossa oração. São momentos onde abrimos nosso coração em sua presença, choramos, cantamos louvores, lemos salmos, meditamos na palavra. Quando saímos da presença lá do quarto, sentimos mais leve, mais renovado, mais confiante, mais alegre e mais feliz. Irmão, se você ainda não fez essa prática de ter um tempo com Deus a sós, faça. Você vai sentir a diferença, você vai ser renovado. Você vai sentir o quanto é importante dobrar o joelho e colocar toda a nossa necessidade diante de Deus. Poder falar com Ele: Deus, eu preciso de Ti. Olha, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Venha me ajudar. Espírito Santo, me ajude nessa situação. Depois que você pediu, você começa a agradecer. Senhor, obrigado, Senhor, por eu ter uma família. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado, Senhor, por eu ter saúde. Obrigado, Senhor, por o Senhor me libertar aí dos prazeres do mundo e fazer de mim uma nova criatura. Obrigado, Senhor, de poder estar aqui na Tua presença, num Deus tão maravilhoso, e saber que o Senhor está em meu lado, aqui do meu lado, ouvindo a minha oração. Esses momentos que é maravilhoso. Coloque um louvor. Comece a adorar a Deus. Leia um salmo. Deus vai falar com você grandemente, irmão. É nesses momentos que Deus vai fortalecer a sua fé. Você vai sair da presença de Deus confiante, sabendo que tem um Deus que cuida de mim. Um Deus que está sempre pronto a me abençoar. Você vai ser abençoado. Então eu coloquei essa vida secreta com Deus. Ainda continuando uma vida de intimidade com o Senhor. Temos que ser íntimo com o Senhor. Ter uma vida de intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. É passar tempo com ela e saber do que ela gosta e o que ela quer. E com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele, é preciso passar tempo com Ele em oração, ler a sua palavra, ouvir a sua voz. Quando temos intimidade com Deus, somos mais fortes. Ficamos mais preparados para a batalha do dia a dia. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus conhece o seu interior, o que você está pensando. Você está aqui na casa de Deus, eu olho para você, mas eu consigo enxergar só em seu interior. Eu não consigo enxergar o seu interior, os seus pensamentos. Eu não consigo enxergar os seus sentimentos, se você está preocupado ou não. Eu não consigo. Só enxergo o exterior. Mas Deus é um Deus criador, Ele te formou. Ele conhece o seu interior, o seu íntimo. Ele conhece seus pensamentos, mesmo antes de chegar no seu coração, Ele conhece. Por isso temos que ter intimidade com Deus. Quando eu olho para uma árvore, vou
estava vindo para cá. Eu gosto muito de ver a natureza, os pássaros. Gosto muito de ver a criação de Deus. Tudo que Ele fez para nos abençoar, para nos... Como que eu poderia dizer? Para nos fazer mais felizes. Deus quer ver você feliz. Então, quando eu olho para uma árvore, eu vejo ali aquela árvore tão bonita. Eu vejo o tronco da árvore. Eu vejo as folhas da árvore. Eu vejo as flores da árvore. Que coisa linda. Mas eu não olho para o que sustenta aquela árvore, que é a sua raiz. É a raiz que faz essa árvore crescer. É a raiz que faz com que essa árvore se torne muito bonita. E essa raiz nós temos que ter através da intimidade com Deus. É Ele que nos faz crescer. É Ele que nos coloca de pé. É Ele que nos faz ter uma vida abençoada. Ter intimidade com Deus é ter raiz. Eu buscava alguns ensinamentos sobre plantas e disse que lá no deserto arábico existe uma palmeira que é considerada a árvore maior que existe no mundo. Ela cresce muito alto. E que as folhas nunca se envelhecem, ficam sempre verdinhas. O tronco forte daquela árvore é uma árvore abençoada por Deus, né? Mas você pode me perguntar como essa árvore tão grande, sendo a maior árvore do mundo, consegue ficar de pé num lugar que nem o deserto. Um lugar que o vento é forte demais. O calor é de rachar mamona, como diz o pessoal do interior. Um forte sol tremendo. E aquela árvore, ela vai crescer mais. Ficar mais bonita. Mas como pode tudo isso? É por causa da sua raiz. A raiz, ela desce tanto que vai nos lugares subterrâneos para buscar o alimento para a árvore. Essa raiz, que coisa mais linda, né? Veja pela natureza as coisas lindas que Deus faz. A raiz estabelece a sustentação através dos lençóis subterrâneos. E assim somos nós. Nossa vida, passamos por vales e desertos, onde acontece as nossas maiores provações. E se não tivermos uma raiz, se não estivermos ligados, se não tivermos uma vida íntima com Deus, para o nosso Senhor, através da oração, da leitura da palavra, da comunhão diária com Ele, comunhão diária com Ele, tornar cada vez mais íntimo. Ele vai nos sustentar. Quando vier as lutas, tiver que passar pelos vales e deserto, ela nos sustentará para que continuemos de pé. Veja a importância de ter uma vida íntima com Deus. Irmãos, temos que conhecer o nosso Deus. O médico, para ele se tornar um médico, ele tem que conhecer o corpo humano. Tem que estudar muito, irmãos. E nós, para conhecer a Deus, nós temos que estar firmados na palavra. Aprender a palavra de Deus. Aqui Deus ensina tudo, como formou o homem, como formou o mundo, e quem Ele é, através da palavra de Deus. Por isso você tem que ter um momento com Deus. Leia por dia 2 versículos ou mais. Ou se não conseguir um versículo, dobre o seu joelho e pede para Deus
te mostrar, te dar a interpretação daquilo que você está lendo. Feche teus olhos e medite nessa palavra que você está lendo. Irmãos, graças a Deus eu levanto muito cedo. Minha esposa sabe disso. Depois do café, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Eu dobro o joelho, leio a palavra e medito. Eu tenho um tempo especial com Deus. E aí ele fala muito comigo. E quando saio para o trabalho, eu já saio fortalecido. Porque eu já intercedi pela minha família, pela minha vida. E adorei o meu Criador. Assim é com nós, irmãos. Temos que aprender a ter momentos íntimos com Deus. Nunca esqueça que Ele é o vaso, nós somos o oleiro. E nós temos que estar preparados para Ele nos usar. De que forma que nós temos que ser preparados? Temos que estar preparados. É ter uma vida íntima com Deus. É isso que Deus colocou no meu coração.